se eu te vender sem nota é X, se eu te vender com nota é X mais 20%. Você fala, cara, não acho que vai ser sério. Aquele momento especial de decisão, de compra, você começa a ver que você vai perder por conta dessa falta de, entre aspas, seriedade, que é essa intencionalidade, dessa formalização de você falar, ó, de fato é um negócio, pode ser só meu nome, mas é um negócio de fato e roda certinho. Quando eu abri a consultoria, por exemplo, eu pensava muito assim, cara, eu quero atender multinacional. E você sabe a quantidade de documentos que precisam ser enviados. E uma série de coisas que também não são só documentação, mas o histórico que a empresa tem, os clientes que ela já atendeu, o portfólio que ela já fez, o tempo que o CNPJ tá aberto, tem toda uma avaliação que é feita do outro lado, que quando eu fui abrir, a primeira coisa que eu falei, cara, eu já tenho que começar direito. E também eu acho que é uma imagem de profissionalismo mesmo, né? Não existe uma discussão de, olha, tá aqui esse orçamento, né? Eu vou contratar 3, 4 freelas para me ajudar. Todo mundo eu vou transferir na conta da pessoa física, a empresa vai transferir na pessoa física para mim também, mas a empresa vai pedir uma nota, eu vou pedir pro amigo emitir para mim. E aí você começa a ver um bolo que você fala, cara, não é esse nem o posicionamento que a minha marca quer ter. No fim das contas, mesmo que você vá começar no seu bairro, você não sabe para onde vai depois. Olá, cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje a gente tem um tema muito bacana, que é falar, será que você ter um CNPJ significa você ter uma marca? Ou o contrário também, você ter uma marca significa você ter um CNPJ? A gente vai discutir nesse episódio o que vai além de você construir uma marca e sim construir um negócio, e como é que esse negócio pode decolar e a sua marca decolar junto. Então, fica até o final, a gente vai aprender bastante sobre isso. E antes de eu apresentar meu convidado, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar o seu negócio a encontrar identidade, posicionamento e se expressar de uma maneira que gera diferenciação dentro do mercado. Se você acredita que o seu negócio está nesse momento, acesse galileubranding.com.br, escreve lá o que você está passando de desafio, que a nossa equipe vai entrar em contato com você e a gente vai trabalhar junto com toda certeza. Além disso, se você quer aprender mais sobre branding, o meu livro já está disponível, você já sabe disso. É só acessar galileunogueira.com/livro, você pode conhecer o BDP, o Guia. Um guia completo para você criar e construir sua marca, com mais de 15 capítulos, 288 páginas e exercícios práticos ao final de cada capítulo, para você sair com um brand book quase já formatado na sua mão. Beleza? Bom, vamos ao episódio de hoje. Hoje a gente vai falar justamente o fato de que a gente está vendo as pessoas e os profissionais, os autônomos, se transformarem em marcas. E essas marcas, consequentemente, estão virando negócios. Os influenciadores, principalmente, têm feito muito a virada de marca para um negócio e daqui a pouco ele começa a atuar em produto. E para isso eu tô aqui com um convidado que é marketing e branding da Contabilizei, o maior escritório de contabilidade do Brasil. Hoje atende mais de 70 mil pequenas e médias empresas, autônomos e profissionais liberais. Ele é apaixonado por impulsionar PMEs, ele estava falando isso aqui antes do off, que ele é apaixonado mesmo. O Luiz Piovesana tem vivido o mundo do marketing e vendas B2B há mais de 15 anos. Já passou como CMO em empresas como Nuvem Shop, Sensedia e agora está na Contabilizei. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Galileu. Muito feliz de estar aqui e poder conversar do tema que, como eu te falei, sou apaixonado mesmo. Tenho tomado minhas decisões da vida em como ajudo micro e pequenos empresários. De onde veio essa paixão, assim, só pra eu entender, dos PMEs, cara? O que é o que pega você, assim? Eu acho que foi uma conexão desde moleque de ver família tendo negócio pequeno. Durante a universidade, apesar de trabalhar em marketing a vida inteira, eu sou formado em engenheiro. Mas eu me envolvi muito com empresa júnior. E foco de empresa júnior sempre é ajudar a micro e pequeno que está lá, inclusive, em torno do ecossistema da universidade. Então, você vai se envolvendo, vai entendendo como pequenos projetos que parecem pequenos pra gente acabam sendo uma alavanca tão importante para empreendedores desse tamanho. Então, acho que eu fui colocando no meu DNA desde cedo e essa paixão agora acho que já tá aqui dentro. E que é um lugar que tem muito desafio também, né? Eu acho que quando a gente tá falando de grandes empresas, multinacionais, elas têm os seus desafios, claro. Mas o pequeno e médio no Brasil em específico tem desafios enormes e você tem um sucesso que também dá muito orgulho de ver, né? Exatamente. Quando você para ver o impacto econômico, socioeconômico, na verdade, né? A quantidade de empregos que estão concentrados em pequenas e médias, mais de 50% da força de trabalho do país inteiro, nos pequenos e médios. Então, quando você pensa, eu quero fazer algo que colabora para o mundo. Para mim, trabalhar com pequenos e médios e micros, são exatamente isso, né? Me dá essa sensação de propósito que eu tô criando um impacto lá na ponta. E isso é um mercado, cara, que eu acho incrível, porque assim, eu também já tive o meu momento pequeno, né? De começar a empresa só eu. E você vê que ainda existe uma falta de empresas que atendam de fato o pequeno ou médio. Principalmente quando a gente fala de crédito.
né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais sofri, assim, no começo. Que eu falei, cara, como é que você consegue alavancar o seu negócio se você não tem crédito nenhum? Então, você tem que tirar do seu bolso. Mas você tá empreendendo, às vezes, por necessidade. Então, como é que eu vou comprar computador, câmera, ring light, luz pra fazer um negócio legal se você também não tem crédito? E aí, quando você vai descobrindo essas marcas que vão atendendo os pequenos, vai dando um quentinho no coração de quem é pequeno também. Você fala, cara, finalmente encontrei uma empresa que me entende e vai apostar em mim também, né? Eu acho que esse é um dos grandes pontos. Não, e tem de 15 anos pra cá, 16 anos atrás eu já tava focando em PMS, tá? Sim. De 15 anos pra cá, e obviamente todo o movimento tecnológico em torno do online, da internet, SaaS, tudo isso você vai somando. Hoje qualquer pessoa tem à sua disposição um kit de ferramentas muito rico para poder trabalhar e para poder se impulsionar. Não precisa mais desse super investimento por trás, porque cada vez mais a escalabilidade que vários negócios tiveram, assim como eu contabilizei, permitiu que agora, lá na ponta, chegue algo super acessível, fácil de lidar e que, agora sim, eu consigo lidar menos com as entranhas de ter um negócio e consigo focar mais no meu cliente, mais no produto que eu vou oferecer, no serviço que eu vou oferecer, e aí sim prosperar de uma forma com mais chance de sucesso, né? Porque tem a característica não, né? Mas tem o comportamento que o Sebrae reporta desde sempre, que, 80% das micro e pequenas acabam falindo dentro dos 5 primeiros anos. E essa é a métrica que eu botei de vida, assim, que eu quero mudar também. Ah, isso é legal. Esse ano eu faço 5, né? Então eu tô assim, tô passando do marco, graças a Deus, assim. Porque tem a estatística dos 3 primeiros anos também, e depois os 5, né? E aí sempre vai dando aquele medo, você fala, cara, 5 anos é a prova-chave, assim, né? De fato, a empresa realmente seguir. Mas eu queria já aproveitar que a gente tá conversando sobre... Eu contei um pouco dessa história de que eu saí de uma empresa que era uma pessoa só e hoje a gente tem 12 funcionários. E passou por esse processo de se tornar uma empresa grande do ponto de vista de burocracia ou a maneira como a gente lida, né? Hoje a gente agora participa de concorrências, a gente agora tá com o setor de compra de multinacionais, a gente tem uma série de documentações que precisam ser enviadas para poder fazer parte. Então, eu considero a empresa grande quando a gente tá nesse lugar, que você fala, cara... Eu já não tô mais só prestando um serviço, emitindo a nota e foi. Eu já entro em processos um pouco mais complexos. E eu acho que a gente tem visto, nos últimos anos no Brasil, essa ascensão dos autônomos, principalmente, e os freelancers se tornando produtores de conteúdo, se tornando pessoas que estão se posicionando, que daqui a pouco pega um amigo para ser uma dupla, e daqui a pouco, quando vê, já tem 3 pessoas trabalhando, e o negócio vai vivendo... E aí, quando você vê, a pessoa vai precisar virar uma empresa. Ela estava ali só como um freelancer, como autônomo. Como é que a Contabilizei tem visto esse movimento aqui no Brasil nos últimos anos? Boa. Tem primeiro uma questão de tendência, né, das pessoas quererem ter um pouco mais de liberdade. A pandemia foi um caos no meio disso, que obviamente impulsionou de um lado, agora tem algumas mudanças também no pós-pandemia. Mas é uma tendência que já vem das últimas 2 décadas, pelo menos, né, sobre o nômade digital, sobre as pessoas quererem ter mais essa liberdade e não querer estar numa estrutura mais fixa, né? Então, tem essa tendência. A segunda coisa que o governo como um todo tá indo atrás de garantir que todo o PIB está sendo contado e pagando imposto. Então, a corrida pela formalização, nem chama de corrida, mas uma maratona que tem alguns sprints às vezes, tem aumentado muito. Por exemplo... desenquadramento de MEIs, né? O MEI é o microempreendedor individual que, inclusive, tem um arranjo muito mais simples, muito mais barato de imposto. O desenquadramento de MEIs aumentou mais de 30 vezes do ano passado para esse. Então, assim, o governo está tentando aumentar a arrecadação de imposto, então essa formalização também é um caminho natural de negócio. Por outro lado, quando você não olha essas tendências mais externas, né? Você olha para o negócio, né? Para um freelancer ou para um autônomo querendo vender algo para alguém. Se vai vender para uma empresa, é muito improvável que essa pessoa consiga vender sem poder emitir uma nota fiscal. É o mínimo, né? Normalmente, esse é o principal motivador de você abrir um CNPJ. Eu comecei a prestar aqui um serviço, pedir uma nota, vou lá correndo, abrir um CNPJ, emitir a nota e tá resolvido. Você até poderia fazer uma RPA, que é como uma nota fiscal de pessoa física. Autônomo. Só que nisso... o seu imposto vai ser maior do que o imposto de CNPJ. Então, se você pretende fazer isso mais de 1, 2 vezes, já não vai valer a pena. Por outro lado, mesmo que você venda para pessoa física, fala, vou vender para pessoa física, então eu consigo acertar lá. Tem uma questão primeiro depende do que você está vendendo. Se você está vendendo algo, se você é um engenheiro, uma arquiteta, um engenheiro, sei lá, e trabalha com construção, às vezes numa obra que é financiada,
Se você não emitir a nota, essa pessoa não vai conseguir colocar no financiamento e comprovar o gasto, então você não vai conseguir vender para ela. É pessoa física, mas tem alguns entraves lá burocráticos que vão te impedir. Sim. A segunda coisa, e na minha visão cada vez mais importante, é a imagem que você acaba passando, né? E essa intencionalidade que você acaba colocando, se é um negócio de fato, independente de ter uma marca, um nome terceiro, ou se é o teu nome mesmo, que é ainda mais importante. Sim. Então, que tipo de mensagem você está passando? Você fala, se eu te vender sem nota é X, se eu te vender com nota é X mais 20%. Você fala, cara, não acho que vai ser sério. Deixa eu olhar outras opções. Então, aquele momento especial de decisão, de compra, você começa a ver que você vai perder por conta dessa falta de, entre aspas, seriedade, que é essa intencionalidade, dessa formalização de você falar, de fato é um negócio, pode ser só meu nome, mas é um negócio de fato e roda certinho e você não vai ter problema, você vai ter garantia, eu vou te atender bem. É claro que emitir a nota fiscal, fazer tudo conforme é uma parte, a outra é a forma de lidar, tem outros aspectos de negócio que obviamente são muito importantes, mas acho que esse panorama geral é o que a gente vê e que tá crescendo bastante. Uma coisa que eu ia te perguntar, na realidade, e eu adicionar, que eu vejo assim, né, no dia a dia, também tem um pouco do que a gente vê como visão de futuro, aí é que me coloca no lugar do empreendedor. Quando eu abri a consultoria, por exemplo, eu pensava muito assim, cara, eu quero atender multinacional. E como eu já trabalhei em multinacional e já fiz contratação de processos de outras empresas de compras, e você sabe a quantidade de documentos que precisam ser enviados, e uma série de coisas que também não são só documentação, mas o histórico que a empresa tem, os clientes que ela já atendeu, o portfólio que ela já fez, o tempo que o CNPJ está aberto, tem toda uma avaliação que é feita do outro lado, que quando eu fui abrir, a primeira coisa que eu falei, cara, eu já tenho que começar direito. Eu já tenho que abrir o CNPJ desde sempre para contar esse tempo. Então, daqui a pouco eu vou atender uma multinacional e ela fala, eu só atendo, sei lá, só tenho fornecedores com mínimo 5 anos de existência. Então, quanto mais tempo eu jogasse para frente essa discussão, pior, porque eu já perderia nisso. E também eu acho que é uma imagem de profissionalismo mesmo, né? Não existe uma discussão de, olha, tá aqui esse orçamento, né? Eu vou contratar 3, 4 fileiros para me ajudar. Todo mundo eu vou transferir na conta da pessoa física, a empresa vai transferir na pessoa física para mim também. Mas a empresa vai pedir uma nota, eu vou pedir para um amigo emitir para mim. E aí você começa a ver um bolo que você fala, cara, não é esse nem o posicionamento que a minha marca quer ter. Porque eu não quero ser reconhecido como essa pessoa que, mesmo já querendo dar um passo como empreendedor, já começa dessa forma. Que é essa forma meio... uma amiga vai mandar... Quase uma conspiração, né? E aí eu fico pensando, cara, o multinacional nunca vai fazer negócio com uma empresa dessa. Então, assim, até do ponto de vista, falando aqui com os cidadãos também, cara, se você enxerga a sua empresa pequena, que vai só atender ali a galera do bairro, seus amigos, etc., tá bom, você vai... É isso que vai ser, né? Mas se você já tem uma visão lá na frente e que você entende o processo pra chegar lá, cara, não tem outra saída, né? Eu vou te falar, assim, certamente, se você tem essa ambição de crescimento... É uma decisão super simples. Falar, vou abrir o CNPJ, hoje você tem serviços de contabilidade que são super mais em conta, obviamente contabilizei, e não vão te pesar, e o que você vai economizar de imposto versus uma RPA, por exemplo, vamos partindo do pressuposto que você vai fazer tudo certinho, já vai valer a pena. Então, não é uma questão de custo. Mas é complexo, eu não entendo. Acho um bom fornecedor, não tem problema. Mas, no fim das contas, mesmo que você vá começar no seu bairro, você não sabe para onde vai depois. E por que, o que você falou, por que você vai atrasar essa discussão? Se é algo que já te entrega benefícios de cara, mas também, se você pretende levar isso como um negócio, independentemente do tamanho da sua ambição, para você pedir, normalmente, autônomos, profissionais liberais, vivem muito de indicação. Sim. Só que aí a gente consegue ver, e a gente faz muita pesquisa dentro da base da Contabilizante, tem um volume muito alto de profissionais, e a gente fez uma com profissionais de marketing bem recentemente. Legal. Então a gente vê que tem 2 tipos de profissionais de marketing. Os que começam já num valor médio alto, mas eles mantêm um só cliente e eventualmente vão caindo e depois fecham. Ou mantém, mas o valor vai caindo. E você tem aqueles outros que começam pequenos e conseguem ter um aumento consistente aí de 30%, 40% de faturamento ao ano. E aí ao longo de muitos anos, a gente já tem 12 anos de história, então a gente conseguiu ter uma amostragem legal. A gente foi entrevistar as pessoas dos 2 grupos. E basicamente... grande surpresa, né? As pessoas que tratam a prospecção de cliente de uma maneira mais proativa estão muito mais no grupo dos que performam melhor do que dos que performam pior.
Só que esse ponto não é, mas eu vou fazer um esforço de vendas, vou fazer um outdoor, vou fazer panfleto. Não é isso. Trabalha ativamente em conversar com o cliente, em aumentar a rede, vai de um para o outro, faz esse trabalho proativamente, não fica esperando esse cliente ter algum amigo e eventualmente falar. Ao mesmo tempo, veja que você ter tudo certinho, não só o atendimento, o negócio, a entrega, mas também essa formalização por trás, né, para garantir essa experiência completa, também é um outro elemento que, mesmo que você vá numa forma de indicação passiva, né, de você não fazer nada diretamente, é um elemento a mais que joga muito a favor. Me atendeu bem, entendeu meu problema, emitiu a nota certinho, eu paguei, deu problema aqui, ele veio, fez garantia e deu tudo certo. Então, assim, quando você pensa nesse ciclo mais completo de entrega, né, entende de fato a jornada desse cliente de uma forma completa, sua chance de sucesso aumenta. Para você fazer isso proativamente, se você não pensa nessas pequenas estruturas de negócio, você já vai partir jogando com 2 a menos, entendeu? Minimamente. Sim. Então é isso. É muito difícil pensar, mesmo para um negócio pequeno, tá? De novo, você tem ambição grande, não vou nem conversar porque vai não chegar, faz sentido. né? Mas mesmo ambição pequena, você tem que ter esses fundamentos mínimos, porque senão você não consegue a confiança mínima de ninguém. E aí entram uns dilemas, né? Que é justamente quando você começa a entender, seja a sua ambição pequena ou não, a gente estava conversando aqui antes da gravação, sobre não termos como brasileiros uma educação empreendedora, do ponto de vista formal, né? Na faculdade ou um curso em que a gente aprende como é empreender. Você aprende na raça, né? Você tá ali no dia a dia vivendo e conforme você vai fazendo, você vai lendo sobre. E aí você faz um curso ali, você faz uma aulinha, uma masterclass em outro lugar, mas a gente não tem essa vivência. Eu acho que você trouxe o primeiro ponto de autônomo que vira empresa, né? Que foi o meu caso também, que é a complexidade, né? Na minha cabeça, e aí eu sou de Sergipe, vim pra São Paulo, moro aqui há quase 14 anos, mas a minha cabeça foi, nossa, abrir um CNPJ de São Paulo deve ser o cão de complexo, assim, cara, porque deve ser muito difícil. A primeira coisa que eu tinha, né, uma crença ali que deve ser muito difícil. E na época, a proposta, quando eu conheci a Contabilizei, foi abra o seu CNPJ sem sair de casa. Eu falei, gente, o que será que eles estão fazendo de... Com a bruxaria, né? Porque assim, eu sei que tem muito documento a assinar, tem muita coisa, junta comercial, não sei o que. Não sei o que é. E eu lembro que aí o processo todo foi digital, né? Eu preenchi todos os formulários e tal. Aí a pessoa me ligou, entrou em contato, a gente bateu um papo, veio o motoboy, trouxe os documentos, eu assinei, foi lá na junta, voltou, tudo isso. E aí eu recebi um e-mail falando, seu CNPJ foi aberto. Falei, gente, mas é mais simples do que eu imaginei no final. E ainda mais tendo alguém que fez esse trâmite também pra mim. Na época, em pandemia, fazia muita diferença a coisa do motoboy vir, buscar, abrir, voltar. Porque a gente não podia estar saindo de casa, né? Isso foi um pouquinho antes da pandemia, de fato, ser o lockdown. Era lá naquele começo meio, vai abrir, vai fechar, não vai? Né? Então foi uma coisa meio ali. Mas quais outros dilemas a gente vê esses autônomos, né? Seja advogado, seja médico, que tá fazendo essa virada pra virar uma clínica, pra virar um consultório, pra começar a trazer equipe. Que outros dilemas eles vivem também nesse processo? A formalização em si sempre foi um problema e é uma das coisas que me orgulha muito a Contabilizei, porque quem começou esse ponto de abrir a empresa sem sair de casa foi a gente, e hoje nem mais esse envio de documento físico acontece. Agora o certificado digital você já faz também online. É verdade, né? Porque eu fiz isso em 2019, finalzinho, início de 20. Exato. Então hoje todo esse aparato a gente já tem 100% online, então é uma das coisas que me orgulha bastante. Mas normalmente os medos, eles também vêm de outros lugares, né? Não é só a complexidade, não entendo, então vou parar por aqui. Eu vou pagar mais imposto. Sim, mas o imposto é sobre o faturamento. Não existe um imposto fixo. Aliás, o único lugar que tem imposto fixo é o MEI. Uhum. É um imposto pequeno, vale super a pena para quem está muito começando, sim, mas é um imposto fixo. No caso de uma empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, enfim, você vai pagar imposto sobre o que você emitir de nota. O único custo fixo é a contabilidade, que, obviamente, como a gente já falou, também tem custos cada vez mais acessíveis hoje. Então, esse é um lado. Tem o outro lado que mas o que eu faço por fora, eu tenho que fazer por dentro. Então, esse processo a mudança da cabeça, às vezes a pessoa fala, acho que é muito trabalho eu fazer isso, né? Porque já funciona aqui e agora vou ter que fazer de outro jeito. Será que eu vou ter que pagar imposto sobre o que aconteceu? Será que eu começo do zero?
qual que é o tamanho do problema, e as pessoas, ao invés de investigarem, entenderem como que é esse processo, o que fazer, acabam atrasando mais a decisão, né? Aí tem uma coisa do perfil do próprio cliente que a pessoa atende também, porque eu tô atendendo um cliente que pagava 5 mil por um projeto e era sem nota. E aí eu falo, olha, a partir do mês que vem você vai pagar agora 6,5, porque agora a gente tem a nota, vai emitir, a pessoa fala, encareceu o serviço, não quero mais. De alguma maneira vai ter uma mudança também no cliente, porque tem outro cliente do outro lado que vai falar, por mim sem nota não tem problema. E tem uns clientes que falam, não, eu preciso que tenha. Então você também muda, de certa maneira, eu vejo que essa profissionalização, ela impacta até no outro lado também. Você começa a atender clientes também mais profissionais, né? Exatamente. E aí vai a sua chance também de aumentar o seu faturamento, né? O ticket que você cobra por entrega. Mas no final, veja que esse ponto sempre tem o desconhecido causa medo, causa ansiedade, né? Então, assim, uma das missões que a gente tem é como que a gente descaracteriza isso, como a gente dá um pouco mais de clareza para o assunto, para que de um bicho de 7 cabeças para o desconhecido, para tratar com o governo. Porque, assim, todo mundo tem medo do governo. Afinal, o governo pode fazer o que quiser. Sim, ele pode mudar a regra do jogo, né? Muda a regra do jogo, exatamente. E assim, não é... A gente tem casos recentes. Por exemplo, o caso de profissionais de saúde. Vários emitiam recibos que não tinha aquele super valor fiscal. E o que o governo fez na virada do ano agora, 24 para 2025? Criou o Receita Saúde, que é um recibo, né, uma nota fiscal de pessoa física, que tinha um RPA para profissional de saúde, e foi botando isso, porque vai começar a bater melhor com o imposto de renda, e vai ver, está tendo uma renda que não tem um sinal de entrada aqui. Então, assim, o que as pessoas acabam não entendendo por esse medo de formalizar é que cada vez mais os problemas de você não ter essa formalização vão aumentar por conta desse direcionamento de formalização do governo. Então o medo tem que ficar cada vez mais do outro lado. Se eu não fizer, o bicho vai pegar. Sim. Então, assim, acho que esse é o ponto que... E assim, tudo que é número, tudo que é financeiro, impostos, governo, e assim, contabilidade no final, é tudo isso de uma vez só, né? As pessoas acabam tendo medo, porque não é todo mundo que fica super confortável com números, que sabe fazer uma boa gestão de caixa, um bom demonstrativo de resultado, e sabe entender, transformar esses números em algo útil para que elas possam tomar decisão. Sim. Então, esse é o outro lado, né? Se eu fizer um CNPJ, quer dizer que eu vou virar uma empresa, então quer dizer que eu vou ter que lidar com números que eu não sei, tô desconfortável. Sim, chato, né? Tipo, publicitário mesmo. Eu, como publicitário, ficava assim, cara, vou ter que começar a ver essas coisas, né? Mas não tem muito jeito também. É um dilema, mas assim, se você realmente quer virar uma grande empresa no final, ou você vai contratar alguém que sabe fazer isso por você, né? Do tipo, deixa então, eu vou trazer um diretor administrativo e financeiro que ele vê tudo ali pra mim, então, da contabilidade. Mas de alguma maneira, no processo, pra você virar o que você vai virar lá na frente, no mínimo, você vai ter que estudar alguma coisa. E eu lembro que no meu processo foi isso. Eu falei, cara, o que é fator R, assim? Porque eu sei que incide isso, sabe? E eu não sei o que vai ser, de onde vem esse cálculo, mas eu sei que tem. Né? E aí, assim, cara, hoje tem conteúdo a rodo também. Então não eu acho que é diferente. Eu acho que em 2020, quando eu comecei, e agora a gente tem inteligência artificial, ajuda muito. Mas acho que quando eu comecei, a informação era meio descentralizada também. Então, às vezes, no próprio blog da Contabilizei eu lia alguma coisa, mas eu olhava em outros sites também, e tinha que ficar catando a informação e tudo mais. Acho que hoje é muito mais tranquilo você lidar com isso, mas de alguma maneira é a escolinha empreendedora. Você vai ter que até contratar um diretor administrativo. Tipo, hoje eu tenho um financeiro que cuida de tudo isso, quantos a pagar, quantos a receber. Mas eu ainda fico olhando ali, mas assim, algumas discussões de lucro real, lucro presumido, vamos discutir depois. Porque eu vou ler, eu sei o básico. Sim. Se você pedir pra eu tomar essa decisão agora, eu vou falar, o que você sugerir é o que vai ser. Né? Então acho que esse é um dilema também que a gente vai vivendo. É o medo de tomar decisão sem ter o conhecimento, né? E isso, obviamente, dá medo para qualquer um, né? Então, qual o nível de confiança tem que ter? Seja um fornecedor, seja alguém do seu time, seja um amigo. Faz parte do dilema de empreender no final, você precisa ser multidisciplinar. Sim. E aí o que a gente falou lá no começo, né? Hoje tá mais fácil você empreender de fato e cuidar dessas esferas. Mas eu também vejo que mesmo assim, tem muito autônomo, profissional liberal que mesmo 100% formalizado não se considera empreendedor. Porque tem lá, é médico, é uma fonoaudióloga, é uma advogada. E no final das contas, a pessoa é uma empreendedora, ela só talvez não se enxergue assim. Mas ela precisa cuidar disso. Ela precisa cuidar do imposto de renda de pessoa física dela. Ela precisa saber quanto que ela vai cobrar pelo que ela está oferecendo. Esses profissionais, mesmo quando eles trabalham em outras empresas, normalmente
eles têm que emitir nota fiscal contra a empresa também. Isso é um mar de profissionais liberais gigantesco. Sim. E se essa pessoa não assume a frente, ela não vai ter o planejamento de vida que ela quer. Então, ter esse entendimento, né, que isso é uma empresa no final, por mais que seja só entre aspas, também o nome dela, e for propositiva, intencional em quanto que ela vai cobrar, de quem, como é a forma de fazer, como que eu tiro a maior margem possível, em que lugares que eu vou oferecer isso, e pensar... Tô falando aqui minimamente um plano de marketing, né? Exato. Ela não vai ter a saída, né, que ela teria na pessoa física, então de nada vai adiantar todo o esforço que ela coloca, né? E é muito normal a gente ouvir essas pessoas falarem, parece que eu tô trabalhando mais e tirando menos. Beleza, qual que é o nível de intencionalidade aqui? Sim. Que desde quem é seu contador até como que você divide suas finanças pessoais da empresa, dos pontos mais básicos. Não precisa ser um mago do empreendedorismo, das finanças, da gestão, para poder ter um negócio redondo. Sim. Tem muita coisa, tem muito parceiro acessível que consegue te ajudar nisso. Sim. Mas essa auto-observação, auto-entendimento de como que você tem um negócio de fato na mão. E aí a gente tá falando, a complexidade vai aumentando, mas assim, você tem um negócio e a gente tem a marca também, né? E aí eu queria explorar com você sobre ter o CNPJ é de fato suficiente? Não. Né, pra ter um negócio? Não é suficiente. É o que a gente falou até agora, né? Como que você desdobra nisso em ações, em definições maiores. Vou te dar um exemplo recente. Tava conversando com, teoricamente, 2 freelancers de marketing para fazer um projeto que estava sem espaço no time. Uma era uma freelancer mesmo, mandou uma proposta que eram alguns bullet points e que tava ok, assim, porque eu queria. Eu tava buscando algo mais rápido, mais fácil. E teve a outra que, na verdade, ela tem uma agência pequenininha dela e que mandou algo super estruturado, com possibilidades, como que vai se expandir, como vai se diminuir. Cara, sem dúvida eu vou com a segunda. Porque ela já entendeu melhor meu problema, porque ela entende já que eu sou o perfil de cliente dela, então ela já teve outros casos. Por mais que a outra freelancer também tivesse isso, como ela tava só entregando pastel, pastelaria, né? Sim, tirando pedido. Tirando pedido. Ela falou, beleza, estão me pedindo isso, vou entregar isso. A outra pessoa não, ela falou, deixa eu entender real o problema desse meu cliente. E problema de cliente, canal, forma de entrega, etc., você tem em qualquer negócio. Qualquer negócio. É o que a gente falou, é de médico, a um dentista, freelancer, a um psicólogo. Então, assim, esse entendimento do negócio, mas basicamente, o principal é a conexão com o lado do cliente. A proposta de valor que você está fazendo e como o seu cliente compra e como ele prefere que seja entregue. Se você conseguir, ao máximo, se conectar nisso e garantir que você tem os parceiros corretos te ajudando no resto, pra mim esse é 80-20. Porque, é o que a gente falou, né? Hoje empreender está cada vez mais possível, mais factível, porque existe uma escala de ferramentas de todos os tipos que você consegue ter para te profissionalizar e te dar essa ajuda, sem que você precise virar especialista. Sim. 16 anos atrás, quando eu tinha minha própria empresa, cara, eu lidava com contador, eu emiti nota com aquele papel lá que repete embaixo, que negócio super antiquado, você não sabe se está fazendo certo ou não, vai escrever a sua primeira nota fiscal, você fala, cara, como que eu sei que isso aqui tá certo? Hoje em dia, você tira um monte de burocracia, de tempo, e você consegue focar naquilo que realmente importa, que é o teu cliente. Então, foco em cliente, para mim, é o que diferencia tudo em termos de como que um CNPJ vira, de fato, uma marca próspera, né? Um negócio próspero. Sim. E aí você falou da marca, como é que esses autônomos, né? A gente tá falando de um autônomo, você acabou de dar um exemplo muito bom, né? Que você recebeu um bullet point ali e tal, que até entregaria o serviço. Mas você recebeu depois uma apresentação estruturada, um pouco mais de detalhe, o visual, etc. E isso construiu em você uma segurança, uma confiança. Que mais você acredita também nesse lado como CMO e quem tá contratando, acho que para quem tá ouvindo aqui, que se constrói esses atributos de confiança, de solidez? Falamos aqui que ter um CNPJ já é um grande atributo de segurança, né? Claro. O CNPJ te permite fazer todas as questões formais sem nenhum entrave. Então, isso já não cria nenhum sinal de emergência, assim, quando você tá conversando, fala, como vai ser o pagamento? Então, você emite RPA, não sei o quê, e começa a criar um problema onde não deveria ter um problema, deveria ser algo
simplesmente liso e suave, então já tira esse potencial atrito, né? Então, eu acredito muito no poder da experiência que você acaba criando quando você está falando diretamente com o teu cliente. Porque no final a marca é a lembrança que a pessoa vai ter quando ela lembra de você. Como eu me senti... Como foi trabalhar junto. Como foi trabalhar junto. Ela não vai lembrar dos detalhes, mas ela vai lembrar como ela se sentiu. Sim. Então, assim, como você faz a pessoa se sentir acolhida, como você entende, como você garante que está resolvendo de fato o problema, como que foi a negociação, como que é a tratativa, ela está conectada com o que com o seu cliente valoriza. Então, a gente fala, né? A gente fala muito de branding, a gente fala muito sobre campanha para fora para atrair gente nova. E beleza, isso é ótimo e tem que fazer, e tem que ser muito bem feito. Mas no fim das contas, a maior parte, mais de 90% dos pontos de contato da sua marca com o seu cliente vão ser através do uso do produto. Uhum. Seja durante o processo de compra, pós-compra, o uso constante. Então, esse sentimento, né, essa forma de conexão, ela acaba lhe dando muito. Então, garantir que a entrega, seja da fase negocial, da entrega do serviço, do produto, ou mesmo o pós-entrega, que você tá lá cuidando, que você tá com essa proximidade, pra mim, isso faz toda a diferença quando a gente tá falando principalmente aqui de autônomo, em qualquer esfera. Sim, mas isso é muito factível para um autônomo, um profissional liberal fazer. E vou dar um exemplo até mais fora da caixinha. Hoje eu vim aqui com um motorista que eu conheci uma vez pegando um Uber e peguei o contato, gostei muito da forma que ele dirigia, da tratativa dele, resolvi pegar o contato e eu uso ele diretamente. Mas ele emite nota fiscal, então eu consigo pegar reembolso da corrida. A tratativa dele pré, durante, pós é excelente, excelente. Ele já perguntou, você quer que te leve uma aguinha junto, não sei o quê, porque a viagem vai ser longa, ou você vai querer parar no meio. Sua esposa já foi pra lá ontem, vocês querem voltar juntos ou vai voltar cada um no horário? Então, assim, tudo isso pra mim é entrega de valor que pra ele custa muito pouco, é uma questão de como ele foi me conhecendo, né? E que a formalização dele também me ajudou a ser um cliente mais recorrente. Porque provavelmente se ele, por exemplo, não emitisse a nota, você teria que pagar na pessoa física e pedir um reembolso. Como pessoa física também, na empresa é diferente. Quando você já tem uma nota fiscal já certinho no nome, ele pode até emitir o nome da empresa, inclusive, exato. Cara, funciona muito. Economiza imposto nisso. Exato. E você acha que tem uma mudança de postura, assim, esse autônomo e esse profissional liberal que de fato vai começar a ter essa virada? O que você vê, o que mais marca essa mudança, essa virada? Que ele saiu daquele lugar que era, eu presto um serviço aqui, eu de fato agora tô me tornando uma marca. Eu acho que o primeiro sinal que ela vê é que ela começa a ver um certo volume, ela vê um momento sendo criado de demanda pelo que ela tá fazendo. Então, esse acho que é a primeira faísca que a pessoa entende e fala, isso aqui pode ser algo que eu vou fazer como minha principal função na vida, né? Minha fonte de renda, meu principal trabalho. Muitas vezes, a gente mesmo estava conversando agora há pouco sobre isso, né? Como foi o teu começo aqui da tua consultoria. Do outro lado, e essa realidade de muitas pessoas no Brasil, é por necessidade. Então, a pessoa teve uma formação lá mais específica, fisioterapeuta, uma pessoa que vai abrir um varejo dela, um comércio dela online, enfim. E ela eventualmente fala, eu vou parar de fazer esse monte de bico aqui, porque parece que eu só tô remando contra a maré, não tô saindo do lugar em termos de renda, e vou focar numa coisa só porque eu comecei a sentir que os elementos estão convergindo para cá. Uhum. Muitas vezes, vários desses elementos já estavam, mas é a desculpa que a pessoa precisa para botar o pé no acelerador naquela uma coisa. E foco, no fim das contas, fez muita diferença, né? Fala, vou fazer essa uma coisa e vou fazer direito. Uhum. E direito tem todos os elementos que a gente falou, né? Foco no cliente, a formalização, como que você cria uma boa experiência, um bom entendimento. Que, de novo, né? Toda a questão de experiência, entendimento, foco, leva para fazer essa roda girar, né? Um cliente traz o outro, uma boa experiência leva para outro, o cliente repete. E nisso a sua marca vai sendo criada com base no que mais importa, no que o seu cliente está sentindo. Exato. E que tem essa mudança mesmo de postura de alguma maneira, né? O motorista ele poderia continuar dirigindo do jeito que ele sempre dirigiu. Vou abrir o aplicativo e dane-se, né? Ou ele falou, não, eu acho que eu posso montar um processinho aqui
de fazer uma pergunta no WhatsApp, um questionáriozinho ali para entender um pouco mais, depois a emissão da nota meio que ser automática. Ele pode mudar, né, de fato, para se tornar uma marca ali. E é engraçado, porque a gente associa sempre a marca à comunicação, a conteúdo, a campanha, e o que ele fez foi se tornar uma marca. Né? Este motorista em específico, aquela pessoa, eu gostaria de ir com ele, por exemplo, porque agora você falou dele como um negócio, de certa maneira. Não foi a pessoa, mas é o fato dele ter uma proposta de valor bem clara. Pra você funciona em todas as esferas, e você falou, cara, a partir de hoje eu vou usar esse serviço daqui, que deixa de ser só o profissional ali prestando um serviço, né? Exato. Passa a ser uma empresa quase. É o nível de confiança, né? No final, a marca tem a ver com isso. O quanto você vai deixar de olhar outras opções, porque seu nível de confiança aqui tá tão alto que não importa o preço. Não importa. Tá te entregando um valor alto, você sente que você tá pagando, mas você nem pensa no que você tá pagando, você tá pensando muito mais no que você tá recebendo. Então você não tá olhando outras opções. Isso é uma marca forte. É o que eu penso também de outros profissionais autônomos que me atendem, assim como eu já tive experiências ruins e que eu falei, beleza, com aquela pessoa eu não vou voltar, porque não deu certo, preciso procurar outras opções. Sim. E essa é a questão da marca, né? Então, para esses profissionais que vivem, estão começando do zero, ou mesmo tem esses clientes pessoa física e essa venda, ela não é tão... Você não consegue botar mídia, né, online para trazer muito mais gente e tal. Elas dependem das experiências que elas causam para os clientes. Essa é a marca que elas vão deixar. De fato, assim. E é engraçado, porque o boca a boca ainda tem muita força, né? De alguma maneira, para um prestador de serviço, que você vai indicando pros seus amigos, mas tem um teto. Tem uma hora que, para você de fato virar esse negócio que você tá com ambição maior, você vai ter que ir para marketing, você vai ter que começar a fazer conteúdo, você vai ter que começar a distribuir valor na internet também, né? Que é uma das coisas que a gente viu muito essa virada. Até um dia desse, você não falava de nutricionista como se fala hoje, né? Você ter perfis de nutricionistas com 300 mil seguidores, 400 mil seguidores, que viraram negócio. Como é que você vê esse lugar também do profissional autônomo ter que agora se adequar a uma realidade de criar conteúdo, de agora investir em equipamento para comprar, né, câmera, luz para fazer vídeo? Como é que vocês estão enxergando isso também? Essa é uma tendência aí que tem a ver com o consumo de redes sociais e de agora muito mais gente agora tem poder de difusão de conteúdo, de informação. Então você vê muitos desses profissionais liberais que seguem numa estrutura parecida, pelo menos em termos de entrega, mas conseguiram criar uma veia aí de aquisição de clientes, ou pelo menos de percepção de imagem para os clientes atuais, para poder aumentar tickets. Tem diversos ganhos que você pode explorar, né? Mas tem muitos influenciadores. E cada vez mais no mundo em que você quer uma informação mais especialista, você vê que você consegue em alguém super nichado e pegar aquela informação, e às vezes é algo que se conecta com o que você acredita, você passa a seguir essa pessoa, e de repente você vê. E aí você começa a criar o influenciador da profissão, né? Então você tem um influenciador médico que influencia outros médicos. Sim. Então você começa a ver que as camadas vão se enrobustecendo e você começa a ver aí a maturação, um processo de ganho de maturidade nesses mercados, né? O que é muito bom, porque, que nem você falou, a gente não aprende empreendedorismo na faculdade, né? Não tem um ensino superior de empreendedorismo. Disciplina para isso. Principalmente se você estudou nutrição, psicologia, medicina, muito menos. Então, assim, essas pessoas poderem dividir as experiências da vida real, de ter seu escritório, de precisar emitir nota, de precisar pensar em preço, em alcance de clientes, faz toda a diferença. Então, essa educação empreendedora também está vindo de diversos lugares, o que é super rico pro mundo dos micro e pequenos. Eu acho que você começa, quando o profissional começa a ver que ele tem esse potencial de, seja alcançar cliente, seja de fazer um negócio novo, Sim. Ele também vai descobrindo outra coisa nele mesmo. E aí, pelo ponto de vista pessoal, também é interessante a pessoa ter a chance de executar um tipo de coisa diferente, né? Um dia a dia diferente, de experimentar, ser uma empresa de uma forma um pouco mais moderna, um pouco diferente do que aquela repetição que ela tinha todo dia, enfim. Então, acho que desde o impacto mundo até o impacto na pessoa física diretamente, é demais, assim. É um ponto, né? E você falou aqui, né? A gente não aprende a empreender, a gente já vem conversando sobre isso. Como é que a Contabilizei tem ajudado essa galera com conteúdo? O que hoje vocês podem oferecer, ou que vocês já oferecem, inclusive, para essa galera sair um pouco desse lugar de muita informalidade
E tirar um pouco dessa sensação de não sei pra onde ir, não sei o que fazer, seja como formalização, mas também como as outras coisas que a gente conversou aqui. Claro. Né? Você tem que pensar em marketing, tem que pensar em conteúdo, tem que pensar no digital, tem que pensar em mídia, que são coisas que um nutricionista, por exemplo, não pensa, né? Não. Claro, você falou, a gente tem vários produtos que envolvem essa cozinha da formalização, né, do CNPJ. Então, não só contabilidade, mas também tem conta bancária, PJ, que na tua época, ela se lembra, não deve ter sido super fácil de abrir. Hoje, óbvio, já tem mais opções, mas a gente tem uma lá que já conecta com contabilidade, então fazer conciliação agora é automático. Uma parte de cobrança, né, para você poder cobrar corretamente, seja boleto, seja Pix, teu cliente. A gente tem uma parte agora muito importante também de plano de saúde. Então, a gente tem uma corretora dentro da Contabilizei, a gente ajuda nossos clientes a comprarem o plano de saúde que faz mais sentido. Então, o que a gente começou a fazer foi, entendeu que a maioria dos nossos clientes tem essa preocupação de pessoa física, como qualquer pessoa que tem um contrato CLT também tem. Então, academia, terapia, plano de saúde, obviamente, como um dos principais. A gente começou a ofertar esse serviço também para que a experiência da pessoa física, da família dessa pessoa, seja também muito mais positiva do que, agora deixa eu me virar outras coisas. Resolvi o fluxo na entrada de dinheiro. Mas tem um monte de coisa aqui que o mundo está mais acostumado com a vida CLT, que na vida PJ não é realidade. Então, como a gente foi ofertando nisso. E o principal, que foi a gente falou aqui de para que caminho ir, como a gente vai em linha de negócio, a gente acabou de lançar um produto novo chamado Contabilizei Mais, que a gente não vende ele separado, mas ele é uma plataforma de conteúdo aberto lá e que fala exatamente dessas principais etapas de negócio. Então, para qualquer cliente Contabilizei, tem cursos que a gente foi fazendo com diferentes pessoas que eram referências naquela etapa especificamente, mas fazendo de uma forma muito prática. Porque, no fim das contas, eu não preciso de um MBA de finanças para aprender fluxo de caixa. Exatamente. Sim. Você precisa aprender o básico, entender como analisar, para onde olhar e partiu. E, de novo, usar o fornecedor correto, né? Então, tudo isso também sempre tem essa compensação. O que você precisa saber como empreendedor, se você for aprofundar mais, tem esses outros caminhos aqui que, beleza, vai ter que estudar e faz parte, mas para empreender, essa cozinha aqui que vai te resolver. Bom, é um bom kit, então, cidadãos. Vocês estão em casa aí, se vocês querem aprender um pouco mais de outras disciplinas, acabou de lançar, né? Acabou de lançar. Não, tá indo pro ar agora, assim. Real. O episódio tá subindo e acabou de lançar. É segredo esse. Que bom. Pelo menos assim, a gente tem um tempo da edição, o tempo de chegar ao episódio vai estar no ar já na hora. E eu já quero aproveitar pra fazer o jabá pra você que tá em casa. Então, a gente acabou de falar de como a Contabilizei te ajuda do ponto de vista de conteúdo, mas ela vai te ajudar também na parte, financeira. Eles criaram um cupom exclusivo chamado Galileu_Nogueira, que você vai ter 2 meses de contabilidade 100% pagas pela Contabilizei, pra você já entender como é que funciona e ver essa facilidade também que a gente vem conversando aqui no episódio de como administrar o seu negócio e ter tudo certo desde o início. Então, se você tá naquele ponto da virada, de você sair de fato do autônomo, profissional liberal e de fato agora quiser ser uma empresa, com o CNPJ, com tudo aquilo que a gente conversou, acesse o link que tá aqui na descrição do YouTube, do Spotify. Você vai ver lá, coloca o meu cupom, 2 meses de contabilidade, você vai ver como é que é. Não tem que se preocupar com isso, porque acho que uma das grandes coisas que eu virei foi no começo falar, cara, que delícia, final do mês tá ali, a nota fiscal tá emitida, já tenho caixa, já fiz, já tá na conta bancária. Vem a guia de imposto. Vem a guia de imposto, você paga direto na plataforma, que acho que isso é uma das coisas muito práticas também. Porque você tem que ficar catando, né? As coisas, elas vão ficando soltas, né? Tem a guia de imposto, tem a guia do INSS, tem não sei o que, tem a DASA lá, e você vai... Cara, tá tudo num lugar só. Né, e uma das coisas também que eu usava bastante, no começo principalmente, é quando as empresas começaram a pedir as declarações de alguma coisa. Eu preciso da declaração de faturamento de 6 meses. Eu preciso da declaração de não sei o que lá. Cara, é só fazer uma solicitação. Era você entrar, fazer a solicitação, chegava no seu e-mail até 2 dias, 1 dia, dependendo do que era mais complexo. Então, acho que essa coisa de centralizar tudo numa plataforma só também é muito legal. Não, tira muito do desconhecido e também te dá um destino quando você tem algum problema. Você sabe com quem resolver. Então, não tenho como recomendar mais do que você fez. E lembrando que a abertura de empresa de CNPJ é grátis também. É grátis. Então, se você não tem o CNPJ, já abre e já ganha os 2 meses. Porque aí você já... Exato. Você começa super bem, né? Imagina, eu queria ter isso em 2020, quando eu abri. Não ia pagar 2 meses. Ou seja, no meio do caos, aprendendo o que tá acontecendo. Pandemia. E ainda ter abertura grátis, isso é tudo pra mim.
Luiz, pra gente fechar, tem uma coisa que a gente colocou aqui como roteiro também pra gente conversar, que é uma coisa que eu acho que aqui dentro dos seguidores também a gente vai ver dos cidadãos, que são esses criadores de conteúdo, né? Que acho que eles dão o segundo passo. Aqui a gente falou de pessoas que estão se transformando em negócios, né? E o criador de conteúdo já foi essa pessoa também. Que é, eu começo a fazer publi, vocês precisam pagar a publi, eu preciso emitir uma nota, mas eu sou só um criador de conteúdo. Aí eu cresço, eu fico gigantesco, e aí agora eu vou lançar minha linha de maquiagem. Eu dou meu segundo passo, que agora não é mais o CNPJ criador de conteúdo, agora eu tenho o CNPJ de uma empresa de produto. Tem indústria, tem fábrica, tem não sei o que lá. Como é que vocês têm visto também esse movimento na Contabilizei? Vocês têm recebido muito desse novo criador de conteúdo, ou esse profissional que falou, cara, agora eu vou lançar meu médico, sei lá, o médico falou, agora eu vou lançar minha linha de manipulados, aqui eu sou dermato, e agora eu vou vender também produto físico. Como é que vocês estão vendo isso? Sim, a ocorrência de influenciador e venda de publicidade, etc., tem sido muito mais comum do que a de produto. A de produto a gente vê ainda um volume muito baixo. São muito grandes, né? Quando eles fazem, tipo, uma Boca Rosa, que de fato vai abrir um negócio de produto físico, por exemplo. Exato. O que acontece às vezes é que as pessoas elas acabam sendo intermediadoras entre um produtor e, obviamente, o público final. Então ela acaba nem virando uma empresa de varejo, ela vira só um intermediador e só aí fica até mais a imagem fácil dela, né? Exato. Mas a parte de criação de conteúdo tem sido muito, muito forte. Tanto que a gente tem trabalhado com diferentes influenciadores e mais de 80% deles são clientes nossos. A gente achou de nossa base, e aí a gente foi bater com a parte de fora e foi... Putz, a gente tem gente que sabe, sente o produto no dia a dia. Esse é o melhor tipo de contato que a gente pode ter, né? Então, dá pra ver esse volume de uma maneira mais clara, assim. É claro que o percentualmente versus a nossa base é baixo, mas a gente já vê isso em todas as profissões, a gente vê que tem gente que foi se encorajar, foi se aventurar em como fazer esse conteúdo e ter essa presença online maior. No fim das contas, não tem veículo melhor, ainda mais quando você faz o seu perfil de pessoa física em rede social, vai ser a forma mais fácil de você ter contato direto com quem já é cliente, de você e começar a expandir aí para as adjacências, né? Sim. Então, super, super rico. Você ser influenciador do seu próprio negócio, né? Ontem uma pessoa me perguntou isso. Ela falou, mas você trabalha só fazendo conteúdo ou você também tem uma empresa? Mas você é só influenciador? Eu falei, não, eu sou influenciador da minha própria empresa no final. Porque o fato de eu gerar conteúdo, eu quase não faço publi necessariamente. Mas no final, o conteúdo que eu gero gera negócios para a empresa que eu tenho. Então eu também acabo sendo influenciador de ter que falar de conteúdo, de tendências, de fazer material. E eventualmente uma empresa olha para aquele núcleo de pessoas que eu também falo, que geralmente são outras empresas ou outros profissionais, e acabam me contratando como publi, né? E para fazer toda essa parte. E de novo a gente volta pro começo do papo, que é, para eu conseguir fechar então uma publi, eu preciso também ter um CNPJ. Eu também preciso emitir alguma coisa. E para mim, desde sempre também foi muito pensamento de onde eu quero chegar. Então, se um dia eu quero fazer uma publi de uma marca super legal que eu gosto de fazer, não tenha dúvida que ela vai te pedir um CNPJ aberto e uma nota fiscal emitida. Sim. Ela não vai... Zero dúvida. Por mais que você faça um intermédio numa agência de influenciador, essa agência precisa que você emita para você receber o seu salário também. Né? Então, você tem uma Mind da vida que faz um agenciamento, mas ela vai fazer o intermédio. Você também precisa emitir uma nota contra a Mind para receber o dinheiro que ela vai te pagar. Então, no final das contas, não tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir. E isso, até o modelo de negócio é engraçado porque tem 10 anos para cá que a gente vai ouvindo falar, né? As grandes empresas, né, que querem dar aquele próximo passo em termos de alcance, de ter um bom domínio sobre os seus canais de aquisição, elas precisam pensar que, pelo menos parte do time de marketing precisa se ver como uma empresa de mídia. Que é como que eu vou angariando essa atenção. Então, obviamente, todo o movimento de influenciadores, hoje você tem muito influenciador dentro da empresa, né? Então, CEO virando influenciador, um porta-voz com perfis grandes. Essa é uma tendência que não vai ter volta e cada vez mais as pessoas querem falar com pessoas. Então, essa conexão, quem está empreendendo sozinho já tem um passo aí de vantagem que não tem muita alternativa, vai ter que ser você. É você. Não tem nem como pensar. Empresas já estão no mercado há mais tempo, agora essa transição ela já é um pouco mais complexa. Então, você acaba tendo aí esse trabalho de influenciadores que, para quem está se aventurando, fazendo conteúdo, engajando esse público todo, putz, é um baita de um recurso e que mais gente vai buscar fazer.
E assim, mas e se eu nunca comecei, se eu não comecei até agora, e se eu preciso começar... Cara, antes tarde do que mais tarde. A gente falou disso mais cedo. Sim. E daqui 2 anos vai ser mais difícil. Daqui 5 vai ser ainda mais difícil. Então, se você tem dúvidas, vai lá, assim, cria uma coragem, testa algumas coisas, tenta aprender com algumas pessoas que já sabem fazer isso. Mas essa criação de conteúdo básica para que você possa expor a tua marca, né? A forma que você entrega a sua proposta de valor, como você lida com seus clientes, é chave. Pensa a última vez que você contratou alguém, que você foi... Alguém, né? Um fornecedor, que você buscou no Instagram e a pessoa não existia tinha perfil, lá. Né? Ou tinha um perfil abandonado. Aí você fala, estranho. Deixa eu ver outras pessoas. Então, você perde pontos, às vezes, por besteiras, assim, né? É o profissional de rede social que não tem conteúdo, é o médico que, no final das contas, é um dermato que não faz procedimento nenhum. É que todo mundo, a gente, né, de certa maneira, tem essa forma de escolher também. E acho que a presença digital é uma das coisas que veio pra ficar, que é a coisa de você olhar e falar, se esse médico não tem nenhum perfil, não tem nada, cara, eu não sei se ele é confiável. Por mais que ele seja, assim, 20 anos de mercado. Mas a gente tem hoje uma forma nova de consumir, né? Referências também. Exato. Você tá cobrindo aí mais aspectos de decisão de compra. Sim. E, de novo, é tudo sobre o cliente. Seu cliente vai tomar, um médico que seja um ortopedista de um subnicho. A pessoa precisa ter necessariamente conteúdo, ou ele vai pegar mais por referência ou por paper que ele publica? Talvez seja mais o segundo caso. Dermatologista tem mais concorrência, focar em procedimento estético, eu preciso mostrar um pouco do efeito disso. Provavelmente meu cliente vai querer ver isso, ao invés de ver só paper. Sim, a parte técnica do negócio. Exatamente. Então, de novo, o entendimento do cliente acaba te ajudando a direcionar para onde você vai investir. Muito bom. Luiz, eu poderia passar horas aqui, a gente já tá 51. Nossa. Né? E a gente pisca, e é uma das coisas que eu falo pros convidados, né? Eu esqueci de falar pra você. Que assim, cara, a gente piscou, acabou, né? Muito rápido, quando você começa a conversar e o assunto vai. A gente poderia ficar horas aqui. Muito obrigado por trazer muito desse ponto de vista desses empreendedores, esses autônomos que vão fazer essa mudança. Eu acho que foi um episódio super rico. Para que as pessoas que estão meio perdidas ou elas estão meio que na dúvida do que fazer, elas fiquem mais tranquilas, do tipo, tem alguém que pode te ajudar, você consegue ter um caminho ali já definido, seja em conteúdo, seja de fato a Contabilizei abrindo literalmente o CNPJ para você e sendo a sua parceira. Então obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo conteúdo que você trouxe. Eu que agradeço, Galileu. Um abraço, gente. Cidadão, se você gostou desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 amigos. Afinal, o seu passaporte cidadão ele só tem carimbo se você mandar para 3 pessoas. Se você não mandar para 3 pessoas, eu vou te perseguir, vou te bloquear e você nunca mais vai acessar conteúdo nenhum meu, tá bom? Um beijo, vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já a sua proposta. Identidade sonora criada pela Sound Thinkers.